Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao curso de Física Elétrica. E hoje nós vamos entrar na eletrodinâmica. O que seria a eletrodinâmica? Até então, desde o início do ano letivo até a aula passada, nós estávamos estudando a eletrostática. Eletrostática, ou estática, significava em repouso, parado. Então nós estávamos estudando a eletro das cargas paradas, né? Os efeitos de campo elétrico, de força elétrica, potencial elétrico. Dessa vez, nós vamos estudar cargas elétricas em movimento. Eletro seriam as cargas, dinâmica, o movimento dessas cargas. Então, para entendermos melhor a ideia, vamos imaginar o seguinte problema. Imagine que eu tenha um fio condutor, como se fosse um fio de cobre, ou ouro, ou ferro, tá? Um fio metálico. Se nós pegarmos um fio, então, esticado, e conseguíssemos olhar bem fundo nele, a sua estrutura molecular, nós vamos enxergar que existem vários elétrons preenchendo o fio. Vários elétrons que compõem a estrutura do material do fio. Esses elétrons se movem em sentidos desordenados. Cada um vai para uma direção, ou seja, um movimento aleatório. Então, dando zoom em um fio, nós podemos enxergar vários elétrons, cada um se movendo para uma direção. O que acontece é o seguinte. No momento em que nós ligamos esse fio, certo? Aqui eu tenho um fio e eu dei o zoom. Vamos pegar agora um pedaço desse fio e eu vou dar zoom nesse pedaço. No instante que nós ligamos os terminais desse fio nos terminais de uma bateria, colocando um lado no polo positivo e o outro lado no polo negativo, nós vamos perceber que uma corrente elétrica ela é estabelecida nesse fio condutor. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Esses elétrons que antes estavam se movendo cada um em uma direção, ou seja, em um movimento desordenado, agora, quando conectados aos terminais de uma bateria, uma diferença de potencial é estabelecida. Lembre, nós estudamos até agora que uma diferença de potencial é estabelecida quando em um lado nós temos o potencial diferente do outro lado. Nesse caso, nós temos o potencial positivo à direita desse fio e um potencial negativo à esquerda desse fio. Veja mais uma vez, o fio está ligado aos terminais da bateria. No momento que eu conecto o fio aos terminais da bateria, os elétrons eles são repelidos pelo polo negativo da bateria e são atraídos pelo polo positivo da bateria, pois os iguais se repelem e os opostos se atraem. Dessa forma, quando nós colocamos esse fio conectado à bateria e nós estamos estabelecendo uma diferença de potencial no nosso fio condutor, nós estamos fazendo com que todos esses elétrons que antes se moviam em uma direção desordenada, passam agora a se movimentar na mesma direção, com a mesma velocidade, em um movimento ordenado. Esse movimento ordenado de elétrons em um fio, devido à diferença de potencial estabelecida naquele fio condutor, é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, mais uma vez, anote. A corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons em um fio quando este fio está submetido a uma diferença de potencial. Bem, entendendo agora que a corrente elétrica é quando nós pegamos um fio condutor e, ao conectar esse fio aos terminais de uma bateria, nós estamos submetendo esse fio condutor a uma diferença de potencial, em um lado um polo positivo e outro lado um polo negativo, os elétrons vão se movimentar nesse fio. O movimento ordenado dos elétrons no fio é a corrente elétrica. Mas como calcular a corrente elétrica? Veja, imagine então que no nosso fio metálico existe uma corrente elétrica estabelecida nesse fio. Como medir a intensidade da corrente elétrica? Simples. Suponha que esse fio seja bem grande, como uma pista de corrida, e nós vamos estar parados bem aqui, na ponta dessa caneta. Então, eu começo a contar quantas cargas elétricas passam exatamente por esse ponto onde está a ponta da caneta por segundo. Vamos supor que eu estou contando que por segundo passam 4 elétrons. Depois, em um outro caso,
passam 6 elétrons por segundo, ou seja, eu estou olhando 6 elétrons passarem na minha frente. Essa contagem do número de elétrons, ou seja, da quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo, é a intensidade da corrente. Imagine um fluxo. Quanto maior for esse fluxo, maior é a intensidade da corrente elétrica. Se 5 elétrons passam por segundo, exatamente nesse ponto do fio, a corrente elétrica tem um valor. Agora, se passar 15 elétrons por segundo exatamente nesse ponto, o fluxo de elétrons é maior. Em outras palavras, a corrente elétrica é maior. Portanto, a intensidade da corrente elétrica nós vamos chamar da letra I. Ela é igual à quantidade de carga que passa em um intervalo de tempo. Ou seja, quanto mais carga passar em um certo intervalo de tempo, maior é a corrente elétrica. E como nós conseguimos determinar essa quantidade de carga? Lá do início das aulas de eletrostática, nós vimos que a quantidade de carga nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga elementar. A carga elementar, lembre, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a quantidade de carga que passa, vamos supor, nesse intervalo. Suponha que nós estamos olhando esse fio nesse ponto. Eu estou parado aqui e eu estou observando quantos elétrons passam nessa seção do fio aqui. Se eu estou falando que passa uma quantidade de carga elevada em um certo intervalo de tempo, a corrente é alta. Se eu estou observando que passa uma baixa quantidade de carga em um mesmo intervalo de tempo, a corrente é baixa. Portanto, a intensidade da corrente elétrica nada mais é do que a quantidade de carga por tempo. Quanto mais carga passa, maior a corrente elétrica. Agora, como determinar o sentido da corrente elétrica em um fio? Veja com bastante atenção. Qual é o sentido da corrente elétrica? Isso é uma coisa muito interessante. O sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido do movimento dos elétrons. Ou seja, quando nós temos um fio e os elétrons estão migrando da esquerda para a direita, o sentido convencional da corrente elétrica é da direita para a esquerda. Mas como isso é possível? Observe com muita atenção. O movimento dos elétrons, ele está indo da esquerda para a direita. Isso significa que na direita existe um polo positivo, que está atraindo os elétrons, e na esquerda um polo negativo, que está repelindo os elétrons para a direita. Então, o seu movimento é da esquerda para a direita. No entanto, lembre que o campo elétrico ele sai do polo positivo e vai ao polo negativo, como se fossem duas placas paralelas, que nós fizemos vários exemplos anteriormente nas aulas passadas. Então, o campo elétrico ele sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. O sentido convencional da corrente elétrica é o sentido do campo elétrico. Ou seja, se os elétrons vão da esquerda para a direita, quer dizer que na direita existe um polo positivo, na esquerda um polo negativo e o campo elétrico é da direita para a esquerda. Portanto, o sentido da corrente elétrica é oposto ao sentido do movimento dos elétrons. Sempre será assim. Por quê? Porque os elétrons, eles nunca vão em direção ao polo negativo, que é a mesma direção do campo elétrico, pois os elétrons são repelidos pelo polo negativo. Portanto, se os elétrons fossem o outro caso, da direita para a esquerda, o campo está indo da esquerda para a direita, porque eles são atraídos por polo positivo, e o campo sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. Bem, agora que nós vimos como calcular a corrente elétrica e como é o seu verdadeiro sentido em um material condutor, falta diferenciar o que é um material condutor, que possa permitir a existência de uma corrente elétrica, e um material isolante. Esse conceito já é conhecido por vocês. Na ciência, existem dois tipos de materiais, os condutores e os isolantes. No que eles se diferem? Os condutores são materiais dos quais os elétrons têm facilidade para se mover, como, por exemplo, o ouro, o cobre, a água com sal, como a água do mar. Por outro lado, os isolantes são materiais dos quais os elétrons têm dificuldade para se mover, como, por exemplo, borracha, isopor, a água desionizada, que é aquela água que é encontrada em soro dos hospitais. Mas como que nós podemos agora diferenciar na estrutura do átomo o que é um material condutor e o que é um material isolante?
Aqui eu desenhei um átomo. Ele não está muito bonito, mas vai servir de exemplo. Então aqui no centro, nós temos o núcleo, preenchido por nêutrons e prótons. E nós temos os elétrons em suas respectivas camadas da eletrosfera. O que acontece é o seguinte: na camada mais externa, a chamada camada de valência, é onde alguns elétrons de determinados materiais têm facilidade para se desprenderem do átomo. Em materiais condutores, por exemplo, o cobre, se nós olharmos para o átomo de um cobre, nós vamos perceber que os elétrons que ficam situados na camada mais externa da eletrosfera, ou seja, a camada de valência, são aqueles elétrons que facilmente conseguem se desprender do átomo, conseguem escapar da eletrosfera. Em outras palavras, então, os condutores, eles possuem elétrons livres na camada de valência. Por outro lado, os materiais isolantes são aqueles em que a sua estrutura é parecida com essa, só que os elétrons são fortemente ligados na eletrosfera, mesmo aqueles que estão na camada mais externa. Ou seja, os elétrons da camada de valência, em materiais isolantes, eles não se movem facilmente, não se desprendem facilmente do átomo. Por isso é difícil que nós estabelecemos uma corrente em um material feito de borracha, isopor ou água desionizada, que são materiais que não permitem a facilidade do movimento dos elétrons. E como a corrente elétrica é um movimento de elétrons, se pouquíssimos elétrons, como a borracha ou isopor e água desionizada, eles têm muita dificuldade para liberar os elétrons, a corrente é praticamente nula. Já os condutores, como têm facilidade para liberar os elétrons da camada de valência, eles permitem com que os elétrons se movimentem ao longo do fio, ou seja, gerando a corrente elétrica. Por fim, nós vamos estudar uma propriedade muito importante na eletrodinâmica, que é a conservação da carga elétrica. No que se baseia esse conteúdo? Veja, a conservação da carga elétrica ela é enunciada pelo princípio da continuidade da corrente elétrica. O que seria isso? Imagine que eu tenha o seguinte circuito. São formados apenas por um conjunto de fios. Ou seja, eu não tenho resistores ou capacitores, indutores ou qualquer outro elemento circuital. Observe que a corrente de 12 amperes, eu não havia dito a vocês, mas a corrente, como ela é carga por tempo, a unidade de corrente é o ampere. De carga é o coulomb e de tempo é o segundo. Então eu tenho 12 amperes, que saem do ponto A e devem chegar até o ponto B. Aqui o caminho vai se dividir em dois. Então, obviamente, a corrente vai se dividir em dois. 12 amperes, 6 para cima, 6 para baixo. E esses 6 amperes vão se encontrar aqui exatamente nesse ponto. Vão chegar até o segundo circuito, aonde vão se dividir novamente em 6 amperes para cima e para baixo. Os 6 amperes que foram para cima vão dividir novamente agora em outro circuito. 3 para cima, 3 para baixo. Só que vão voltar a se encontrar no ponto final, que depois vai encontrar novamente os 6 amperes que veio de baixo ao ponto final, resultando em 12. O importante observar é que sempre a corrente, mesmo ela se dividindo em um circuito fechado, sempre o seu valor conserva. A corrente não é perdida. Há uma conservação da quantidade de corrente elétrica. Então, a continuidade é que ela vai, mas uma hora ou outra, mesmo ela tendo se dividindo, vai voltar a encontrar a outra parcela que foi dividida e resultar no mesmo valor inicial. Nós vamos ver futuramente que em alguns elementos circuitais, como por exemplo o resistor, há a perda de energia potencial elétrica. Essa energia elétrica é transformada em energia térmica, que descreve o efeito Joule. Então haverá perda de energia potencial elétrica, mas não de corrente elétrica. A corrente elétrica sempre se conserva. Note, a corrente elétrica de 12 amperes é o valor I1. I2 e I3, cada um vale 6 amperes. Então, 6 mais 6 dá 12. A corrente de 12 se dividiu em 6, veio e encontrou de novo, resultou no valor de I1. Depois, esse mesmo valor vai e se divide novamente em 2, 6 e 6. Só que a parte de cima se divide em 3 para cima, 3 para baixo. Ou seja, em I4 e em 5. Depois, esses dois valores vão se encontrar novamente, somando o valor de I2, que é 6 amperes, e esse 6 amperes vai retornar e encontrar o valor de 6. Voltando ao valor de 12,
que é o valor inicial. A conclusão é que em um circuito fechado, a quantidade de corrente elétrica sempre é a mesma, ela se conserva, nunca é perdida. Bem, isso é tudo para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que a aula tenha sido proveitosa. Em dúvidas, fiquem à vontade para mandar mensagem para mim, que sempre eu vou responder vocês ajudando nas dúvidas de listas e teorias. Muito obrigado pela presença de todos.